Oi, gente! Hoje eu vou ler alguns contos pra vocês. Já tem um vídeo desses aqui no canal, se tu ainda não assistiu. Eu vou deixar aqui na descrição. E é isso. A Abelha Rainha. Certa vez, 2 filhos de um rei saíram pelo mundo em busca de aventura, mas logo recaíram em uma vida desregrada e insensata, de modo que não sabiam mais como voltar para casa. Então, o irmão deles, que era um anãozinho insignificante, saiu à procura dos dois, mas quando os encontrou, os irmãos apenas riam dele, por pensar que o anão, que era tão jovem e ingênuo, poderia tentar viajar pelo mundo, enquanto eles, que eram muito mais espertos, não haviam conseguido cumprir tal proeza. Mesmo assim, todos partiram juntos em sua jornada e chegaram por fim a um formigueiro. Os 2 irmãos mais velhos queriam destruí-lo para ver como as pobres formigas, apavoradas, desempestariam a correr e fugir com seus ovos. Mas o anãozinho disse: deixem as pobres criaturas em paz, não permitirei que as perturbem. Então, eles seguiram adiante até chegarem a um lago, onde muitos patos estavam nadando. Os 2 irmãos queriam muito capturar 2 para assá-los, mas o anão disse: deixem as pobres criaturas em paz, não posso deixar que as assem. Em seguida, eles chegaram a uma colmeia acomodada em uma árvore oca e havia tanto mel que escorria pelo tronco. Os 2 irmãos queriam acender uma fogueira debaixo da árvore e matar as abelhas para lhes roubar o mel. Mas o anão os deteve e disse: deixem os belos insetos em paz, não posso permitir que os queimem. Por fim, os 3 irmãos chegaram a um castelo e, quando estavam passando pelas estrebarias, viram alguns belos cavalos por ali, mas todos eram de mármore e não havia homem algum à vista. Eles passaram por todos os cômodos até chegarem em uma porta na qual havia 3 fechaduras, mas na do meio tinha uma janelinha, de modo que eles puderam espiar o cômodo seguinte. Lá, eles viram um velhinho grisalho sentado a uma mesa e o chamaram 1 ou 2 vezes, mas ele não os ouviu. Na 3ª vez que o chamaram, contudo, ele se levantou e foi até eles. O velhinho não disse nada, mas o levou até uma linda mesa forrada com inúmeras iguarias, e depois que eles comeram e beberam à vontade, ele levou cada um deles para o quarto. Na manhã seguinte, ele foi até o irmão mais velho e o levou até uma mesa de mármore, na qual havia 3 tabuletas contendo um relato do que precisava ser feito para que o castelo fosse libertado do feitiço que o acometia. A primeira tabuleta dizia: no bosque, debaixo do musgo, estão enterradas as 1000 pérolas que pertencem à filha do rei. Todas devem ser encontradas, e
que se uma única estiver falhando até o sol se pôr, aquele que as procurou será transformado em mármore. O irmão mais velho partiu e procurou pelas pérolas o dia todo, mas a noite caiu e ele não havia sequer encontrado a primeira centena. Então foi transformado em pedra, como a tabuleta havia anunciado. No seguinte dia, o segundo irmão assumiu a tarefa, mas não teve mais êxito que o primeiro, pois só conseguiu encontrar a segunda centena de pérolas e, portanto, também foi transformado em pedra. Por fim, chegou a vez do anãozinho e ele procurou no musgo, mas era muito difícil achar as pérolas e o trabalho era bastante cansativo. Então ele se sentou sobre uma rocha e chorou. Enquanto estava ali sentado, o rei das formigas, cuja vida ele havia salvado, veio em sua ajuda. Com 5.000 formigas e em pouco tempo, elas encontraram todas as pérolas e as reuniram em uma pilha. A segunda tabuleta dizia: a chave do quarto da princesa precisa ser resgatada do lago. E quando o anão chegou à beirada, viu os 2 patos. Cuja vida lhes havia salvado nadando, e os bichos mergulharam na água e logo lhe trouxeram a chave lá do fundo. A terceira tarefa era mais difícil. Tratava-se de escolher a melhor e mais jovem dentre as 3 filhas do rei. Elas eram todas muito belas e exatamente iguais, mas o anão fora informado de que a mais velha tinha comido um torrão de açúcar, a do meio um pouco de melado e a mais jovem uma colherada de mel. Então ele precisava acertar qual havia comido o mel. Então chegou a rainha das abelhas, que fora salva pelo anãozinho do fogo, e ela provou os lábios das 3 princesas. Quando ela finalmente se sentou sobre os lábios da que havia comido o mel, o anãozinho soube qual era a mais jovem, e assim o feitiço foi quebrado, e todos que haviam sido transformados em pedra despertaram e reassumiram suas formas originais. E o anão se casou com a melhor e mais jovem das princesas e se tornou rei após a morte do pai dela, e seus 2 irmãos se casaram com as outras 2 princesas. Rapunzel. Havia certa vez um homem e uma mulher que há muito desejavam em vão uma criança. Após muitos anos de tentativa, a mulher esperava que Deus estivesse prestes a conceder seu desejo. Esse casal tinha uma pequena janela nos fundos de sua casa, de onde podiam avistar um jardim esplêndido, cheio de
Rapôncio que pareciam tão frescos e verdejantes que ela ansiou por comê-los. Seu desejo só aumentava e ela começou a ficar pálida e entristecida. O marido ficou assustado e perguntou: "O que lhe aflige, querida esposa?" "Ah", respondeu ela, "se eu não puder comer os rapônceos daquele jardim da casa vizinha, eu morrerei." O homem que a amava pensou: "Não posso deixar minha mulher parecer. Melhor trazer alguns rapônceos para ela, custe o que custar." Ao entardecer, ele escalou a muralha e entrou no jardim da feiticeira. Rapidamente arrancou um punhado de rapônceos e os levou para a esposa. Ela imediatamente preparou uma salada e a comeu com gosto. O sabor era tão bom, tão delicioso, que no dia seguinte ela desejava comer os rapônceos 3 vezes mais do que antes. Se quisesse ter algum sossego, o marido precisaria entrar mais uma vez no jardim, na escuridão da noite, portanto. Ele escalou a muralha novamente, mas quando desceu dentro do jardim, sentiu um medo terrível, pois viu a feiticeira parada diante dele. "Como ousa", disse ela, com uma expressão zangada, "entrar em meu jardim e roubar meus rapônceos como um ladrão? Você sofrerá as consequências." "Ah", respondeu ele, "permita que a misericórdia tome o lugar da justiça. Eu apenas decidi fazê-lo por necessidade." Minha esposa viu seus rapônceos da janela e sentiu um desejo tão grande por eles que teria morrido se não tivesse comido alguns. Então a ira da feiticeira foi abrandada e disse: "Se o caso é mesmo como você diz, permitirei que leve quantos rapônceos quiser, mas imponho uma única condição: deve me entregar a criança que sua mulher colocará no mundo. Ela será bem tratada e eu a cuidarei dela como uma mãe." O jovem homem, apavorado, concordou com tudo, e quando sua esposa deu à luz, a feiticeira apareceu imediatamente. Batizou a menina de Rapunzel e a levou consigo. Rapunzel se tornou a criança mais bela a brincar sob o sol. Quando completou 12 anos, a feiticeira a trancafiou em uma torre que ficava em uma floresta e não tinha escada nem porta, mas havia uma pequena janela no topo. Quando a feiticeira queria visitá-la, posicionava-se debaixo da janela e gritava: "Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim." Rapunzel tinha cabelos longos, magníficos, finos como fios de ouro. E quando ela ouvia a voz da feiticeira, soltava as tranças, enrolava os fios em um dos ganchos da janela e deixava as mechas caírem 20 varas até o chão, e a feiticeira escalava a torre utilizando os cabelos da garota. Após 1 ou 2 anos, sucedeu que o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou pela torre. Então ele escutou uma canção tão encantadora que ficou parado ouvindo. Era Rapunzel, que em sua solidão passava o tempo cantando com sua voz doce. O filho do rei queria subir para vê-la e procurou pela porta da torre, mas não havia
uma a ser encontrada. Ele retornou para casa, mas o canto tinha tocado seu coração tão profundamente que todos os dias ele ia à floresta para ouvi-lo. Certa vez estava parado atrás de uma árvore quando viu a feiticeira chegar e a ouviu gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Então Rapunzel jogou as tranças e a feiticeira subiu até ela. Se aquela é a escada que leva até o topo, eu também tentarei a sorte, disse ele. No dia seguinte, quando começou a escurecer, ele foi até a torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Imediatamente, os cabelos caíram e o filho do rei subiu. Em um primeiro momento, Rapunzel ficou terrivelmente assustada. Quando um homem, tal qual seus olhos nunca haviam visto, entrou em seus aposentos, mas o filho do rei começou a conversar com ela bastante amigavelmente. Contou que seu coração ficara tão enternecido que ele não tinha mais sossego e que fora forçado a vê-la. Então Rapunzel perdeu o medo e quando ele lhe perguntou se o aceitaria como marido, e ela viu que ele era jovem e bonito, pensou: ele me amará mais do que o Sr. Gothel. E aceitou, colocando a mão sobre a dele. Ela disse: eu irei embora com você prontamente, mas não sei como descer. Traga uma meada de seda toda vez que vier me ver e descerei uma escada. E quando estiver pronta, eu descerei e você me levará em seu cavalo. Eles concordaram que, até esse momento chegar, ele a visitaria todas as noites, pois a velha senhora a visitava de dia. A feiticeira não desconfiou de nada, até o dia em que a Rapunzel lhe disse: conte-me, senhora Gothel, como pode ser tão mais pesada para eu do que o jovem filho do rei? Ele sobe rapidinho. Ah, garota perversa, esbravejou a feiticeira, o que está dizendo? Pensei que a havia separado de todo mundo, mas você me enganou. Em sua raiva, ela agarrou os lindos cabelos de Rapunzel, enrolou-os 2 vezes na mão esquerda, pegou uma tesoura com a direita e zip, zip, cortou-as, largando as adoráveis tranças no chão. E ela era tão má que levou Rapunzel para um deserto, onde ela deveria viver no sofrimento e na miséria. No mesmo dia em que expulsou Rapunzel da torre, no entanto, a feiticeira prendeu as tranças que havia cortado no gancho da janela. Quando o filho do rei chegou, gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Ela soltou as mechas, o filho do rei subiu, mas em vez de encontrar sua amada Rapunzel, deparou-se com a feiticeira, que o fitou com seu olhar perverso e venenoso. Ah! Exclamou ela sarcasticamente, você veio pegar sua amada, mas o belo passarinho não canta mais nesse ninho. O gato o pegou e arrancará seus olhos também. Rapunzel não será sua, você nunca mais a verá. O filho do rei ficou fora de si de tanta dor. Em seu desespero, saltou da torre. Ele escapou com vida, mas os espinhos sobre os quais caiu perfuraram seus olhos. Então ele vagueou cegamente pela floresta, comendo apenas raízes e frutinhas, e não fazia nada além de lamentar e chorar a perda de sua querida esposa. Assim ele perambulou na maior tristeza
por alguns anos, até que um dia chegou ao deserto, onde Rapunzel e os gêmeos que ela tinha dado à luz, um menino e uma menina, viviam na miséria. Ele ouviu uma voz e lhe pareceu tão familiar que ele caminhou na sua direção, e quando se aproximou, Rapunzel o reconheceu, caiu em seus braços e chorou. 2 de suas lágrimas umedeceram os olhos dele e o príncipe voltou a enxergar. Ele a levou ao seu reino, onde foi recebido com alegria, e eles viveram por muito tempo depois disso, felizes e contentes.